Olá, jovens, professor Fábio Cordeiro falando. Aula de hoje, vamos estudar aqui sobre o sistema circulatório e respiratório. Vamos falar num primeiro momento sobre o sangue, depois a circulação desse sangue e depois a troca gasosa. São assuntos aqui correlacionados, um não acontece sem o outro, são importantíssimos para a função do sistema circulatório e respiratório. Vamos que vamos. Falando um pouco do sangue e do sistema circulatório, necessariamente, nós temos algumas funções desse sistema. Primeira coisa, que o sistema circulatório ele consiste do coração, do sangue e dos vasos sanguíneos, que são as veias e artérias. A função desses caras é entregar os materiais necessários, tais como oxigênio e glicose, para as células do corpo todo. Remover sujeiras, né, vamos dizer assim, produtos de sobra, tá, como o dióxido de carbono das células, lutar contra doenças, fazendo isso transportando células brancas através do corpo e distribuir também o calor corporal. Então, essas aí são as funções do sistema circulatório. Já que o sangue é tão importante para ele, vamos dar uma olhada de perto. O sangue, na primeira vista, parece um líquido homogêneo, mas se nós centrifugarmos esse sangue, fazer com que uma pressão seja inserida ali pela centrifugação, nós vamos mandar as partes mais pesadas para o fundo de um tubo e as partes mais leves vão ficar no sobrenadante, na parte dissolvida. Se nós olharmos direito, então nós temos que o sangue ele vai ter essa configuração aqui depois de centrifugar, onde nós temos os componentes separados desse sangue. Ora, nós vamos ter essa parte, que é o sobrenadante, que é o plasma. 55% dele é de plasma. O que tem nesse plasma? Água, que é o solvente. Você vai ter íons importantes, que é o sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloreto e bicarbonato, que eles contribuem aqui para o equilíbrio osmótico, o tamponamento do pH, regulação da permeabilidade de membrana. Então o pH do sangue ele é constante, está próximo da neutralidade, mais ou menos 7,4, e é importante que ele se mantenha assim para o funcionamento das proteínas que ali residem. Nós temos também proteínas plasmáticas, no caso a albumina, imunoglobulina, que são os anticorpos, apolipoproteínas e fibrinogênios. A albumina, ela contribui para o equilíbrio osmótico e tamponamento do pH. Imunoglobulina são os anticorpos que é responsável pela defesa do nosso corpo contra invasores, bactérias, fungos, vírus, etc. Apolipoproteínas são responsáveis aí pelo transporte de lipídios. Os lipídios eles são insolúveis em água e eles precisam estar acoplados, ligados a uma proteína para que ele vá de um ponto a outro no sangue. E fibrinogênio, que são proteínas aí ligadas à coagulação sanguínea, para que forme uma rede impedindo que você sangre até morrer se você fizer um corte. Substâncias transportadas pelo sangue, nutrientes como a glicose, ácidos graxos, são as gorduras, vitaminas também, resíduos do metabolismo, gases respiratórios que são importantíssimos, oxigênio e CO2, e hormônios também são transportados no sangue. Então tudo isso aqui vai estar no plasma, que é essa parte aqui que fica no topo do tubo, caso você centrifugue esse sangue. Agora, nós temos também os componentes celulares, que é o que vai estar aqui embaixo. Tá? Nesses componentes celulares, aqui em vermelho, nós vamos ter os eritrócitos, tá? Que são os glóbulos vermelhos. Então você tem mais ou menos de 5 a 6 milhões de glóbulos vermelhos. Para que eles servem? Transportar oxigênio e CO2. Já essa parte aqui, branquinha, entre a parte vermelha e o plasma, são as células brancas, ou os leucócitos, glóbulos brancos também conhecidos. E aqui estão eles, os basófilos, eosinófilos, neutrófilos, monócitos e linfócitos. E também nós temos as plaquetas. Plaqueta é responsável pela coagulação sanguínea e esses caras aqui pela defesa e imunidade. Então esses são os componentes aí do sangue. Agora, outra coisa importante que nós precisamos falar são os vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos são as veias e artérias. Qual a diferença entre uma e outra? Nós temos que as artérias elas são mais calibrosas, mais fortes do que uma veia, por exemplo.
A veia, ela possui válvulas, as artérias não. Já nós vamos ver a função disso aqui. Então, essas são as diferenças entre artéria e veia, olhando de um ponto de vista aí, microscópico. Agora, quando você tem um encontro entre uma artéria e uma veia, nós temos o que é chamado de capilar. Essa artéria, ela vai se tornando mais fina, vai virando uma arteríola, e aí ela se encontra com a veia, que a parte mais fina da veia é chamada de vênula, eles se encontram e formam o que nós chamamos de capilar sanguíneo. E essa parte aqui, o capilar sanguíneo, esse encontro de veia e artéria, são importantíssimos aqui do ponto de vista fisiológico, de troca gasosa e etc., que nós vamos ver logo mais. Muito bem, aqui um resumão, tá, entre veias e artérias. Então, a artéria, ela sai do coração e leva o sangue para os tecidos. Ela leva sangue, ela sai com o sangue do coração. Essa é a diferença básica entre uma veia e uma artéria. A artéria, ela sai com o sangue do coração, enquanto as veias, elas levam o sangue do corpo para o coração. As veias são mais finas, menos espessas do que as artérias, porque a pressão nas veias é muito menor do que a pressão nas artérias. Então aqui nós temos um sangue sobre alta pressão e aqui a pressão sanguínea nas veias é baixa. Nós temos aqui uma parede elástica e forte, uma túnica média espessa. Aqui nós temos uma túnica média menos espessa. E outro ponto importante é que nas veias nós temos válvulas que garantem o fluxo sanguíneo unidirecional, ou seja, ele só vai em uma direção. Outro ponto importante é que nós temos os capilares, que é o encontro dessas veias e artérias. São vasos muito finos, muito delgados, não tem túnica média e adventícia e é ideal para as trocas gasosas, ok? Então, esses são os pontos importantes aqui que nós temos que entender entre veias e artéria. A artéria sai com o sangue do coração, a veia chega com o sangue para o coração. A pressão aqui é mais alta, aqui a pressão é menor. E aí, olhando mais de perto aqui, veja bem, né? Então nós temos a artéria, a veia, o encontro entre elas, né? A arteríola e uma vênula, vai formar aqui o capilar, ok? Então, esses são os pontos, e aqui nós temos uma válvula, nessa válvula que garante o fluxo unidirecional aí do nosso sangue. Bem, outro ponto aqui que é legal chamar a atenção é que se a gente lembrar de um princípio da física, que é o princípio de Bernoulli, nós vemos que quando um fluido, por exemplo um líquido, ele escoa por um encanamento, a altura da coluna líquida em tubos verticais é menor no tubo de menor área de seção transversal, pois a velocidade do líquido é maior e a pressão é menor. Então imagine que aqui nós tenhamos um tubo, esse tubo ele sofre um estreitamento e depois volta a se alargar. Veja, nós temos que aqui o produto de pressão pelo volume ele é constante, tanto nessa parte mais larga quanto na parte estreita. Isso significa que nessa parte aqui nós temos uma velocidade menor do que nessa parte aqui. Tá? Então, essa área de seção transversal ela é menor do que essa. Então, para compensar isso, nós temos um aumento da velocidade aqui desse líquido, tá? E a pressão vai ser menor. Muito bem. Isso para nós lembrarmos disso aqui tudo. Então imagine, para entender isso aqui que eu estou mostrando agora, essa figura, nós temos aqui a artéria, as arteríolas, daí nós vamos ter os capilares, uma vênula e depois as veias. Então imagine que o sangue sai do coração, passa pelas artérias, se ramifica em arteríolas, chega no capilar, onde ele encontra as veias e aí ele volta para o coração pelas veias. Bem, se nós pensarmos, aqui nós temos um ramo, tá, da aorta, por exemplo, da artéria principal, que sai com o sangue do coração. Depois nós vamos ter as artérias, as arteríolas, aqui os capilares, ok? Depois as vênulas, as veias e as veias cava. As veias cava é aquela que leva o sangue, desemboca com o sangue no coração. Aqui, nesse primeiro gráfico, nós temos a área em centímetro quadrado, aqui a velocidade e aqui a pressão. Isso é bastante importante e legal da gente entender. Veja, aqui nós temos a seguinte coisa acontecendo.
Nós temos uma grande velocidade aqui, o sangue saindo com grande velocidade da aorta. Tá? A velocidade aqui é alta, em centímetros por segundo, tá? Na aorta. Aqui a pressão diastólica, já nós vamos entender o que é a pressão diastólica e sistólica, ela é bem grande na aorta, ok? Depois disso, nas artérias, nós vemos que essa velocidade ela vai o quê? Caindo. Ela vai caindo. A velocidade cai e a pressão também ela vai tendendo a cair nas artérias. Nas arteríolas, nós temos também uma velocidade caindo ainda mais, ok? E a pressão, consequentemente, caindo. Até aqui tudo bem. Quando chega aqui nos capilares, que é a parte que eu quero chamar a atenção, nós temos uma grande área. Uma grande área, porque nós temos muitos capilares, muitos capilares. De forma que nós temos uma grande quantidade de área desses capilares. Nesses capilares aqui, nós temos uma velocidade muito baixa. A velocidade do fluxo sanguíneo é muito baixa quando nós comparamos aqui com a aorta e as artérias e arteríolas. E essa velocidade sendo tão baixa, a pressão também é bastante baixa. Isso por causa da área. Nós temos uma grande área aqui nesses capilares e o sangue ele flui muito vagarosamente para que haja o tempo de fazer com que nós tenhamos ali as trocas gasosas. Então isso é bastante importante aqui nesse sistema para que a gente entenda. Depois disso, né, nós vamos ter aí a restabelecimento da velocidade quando chega nas veias, né? E a pressão ela continua insignificativa, onde nós temos a pressão maior seria aqui nas artérias, na aorta, nas artérias e arteríolas. Muito bem. Então essa é a relação entre a área da secção transversal dos vasos sanguíneos, velocidade e a pressão sanguínea. Tá? Então aqui diz que como consequência de um aumento da área total da seção transversal, a velocidade do fluxo sanguíneo decresce acentuadamente nas artérias e ainda mais nos capilares. Bom, isso pode parecer um contrassenso quando eu falava aqui dos tubos, mas nós temos essa compensação aqui pela grande quantidade de área desses capilares. Tá? Por isso que nós não temos um aumento da velocidade aqui, como nós tínhamos nesse tubo aqui, nós não temos uma grande velocidade nos capilares, porque nós temos uma grande área desses capilares. Agora, outro ponto importante é a pressão do sangue. O que é essa pressão? Antes de mais nada, vamos falar um pouquinho dessa pressão, medindo a pressão atmosférica, que foi um resultado de experimentos de Torricelli, em 1643. Ele concluiu que a pressão atmosférica sobre o mercúrio que estava no recipiente impedia que a coluna de mercúrio descesse mais. Então imagina que você tem uma coluna de mercúrio, aqui de 80 centímetros, e aí você coloca esse, onde está seu dedo aqui, voltado para baixo, num tubo aqui contendo mercúrio. Você tem essa parte vem para baixo, né? Só que a pressão atmosférica aqui que está sendo exercida, aqui nesse recipiente, faz com que não deixe que mais mercúrio desça, ok? Então, essa pressão balanceia e faz com que haja essa quantidade na coluna de mercúrio de 76 centímetros. 76 centímetros é a mesma coisa que 760 milímetros de mercúrio. E essa é a pressão atmosférica, que é 760 milímetros de mercúrio. É a pressão que nós estamos submetidos no nível do mar. Então, aqui nós temos um detalhe, né, desse esquema, onde nós temos o vácuo, o mercúrio está aqui, a pressão exercida pela coluna de mercúrio, e aqui a pressão atmosférica que exerce aqui nesse sistema e impede com que haja uma variação nessa coluna de mercúrio. Bom, e se a gente olhar essa questão no nível do mar, nós temos que a pressão atmosférica no nível do mar é de 760 milímetros de mercúrio. Tá? A pressão de oxigênio aqui é 160 milímetros de mercúrio. Conforme eu vou subindo,
nós vamos ter lá no Monte Everest, por exemplo, que ela tem 8,85 km de altura, nós vamos ter uma pressão de 250 milímetros de mercúrio aqui, a pressão atmosférica. Perceba que é muito menor do que essa pressão que nós temos no nível do mar. E a pressão de oxigênio é 53 milímetros de mercúrio, ou seja, muito menor também do que nós temos no nível do mar. Logo, a dificuldade para se respirar, quanto mais alto eu for subindo, ela tende a aumentar essa dificuldade, dado que a pressão ela vai diminuindo e o ar vai ficando rarefeito conforme eu vou subindo. Agora, para a gente entender como é medido a pressão, tá? E essa pressão é dada em milímetros de mercúrio, então a gente já sabe de onde veio isso. Então nós temos o seguinte, para medir a pressão sanguínea, nós temos que um esfingomanômetro, um manguito inflável conectado a um medidor de pressão, mede a pressão arterial. Então, coloca-se aqui o sistema no braço, você vai bombeando aqui e vai aumentando a pressão, de modo que você obstrua o fluxo, tá, aqui no sangue. A braçadeira é inflada até que a pressão feche a artéria, de modo que o fluxo sanguíneo seja interrompido. Quando isso ocorre, a pressão exercida pelo manguito excede a pressão na artéria. Então você tem uma pressão maior aqui, obstruindo essa pressão na artéria. E aí depois você vai esvaziando esse manguito, vai liberando o ar aqui, gradativamente, bem devagarzinho. Quando a pressão exercida pelo manguito se iguala à da artéria, o sangue pulsa no antebraço. E aí quando há esse pulso, a pessoa que está aferindo essa pressão, aqui, ela ouve esse pulso. E aí ela verifica aonde aconteceu, tá? Em que momento ocorreu esse pulso, tá? Em quantos milímetros de mercúrio estava marcando ali no manômetro. E aí o sangue pulsa no antebraço, gerando ruídos que podem ser ouvidos com o estetoscópio. A pressão medida nesse momento é a pressão sistólica, nesse caso 120 milímetros de mercúrio, nesse exemplo aqui. Okay? E aí depois o manguito é esvaziado até permitir que o fluxo de sangue retorne ao normal nas artérias e os ruídos desapareçam. A pressão medida nesse momento é a pressão diastólica, que é 70 milímetros de mercúrio nesse exemplo. Logo, nesse exemplo aqui, a pressão desse indivíduo está 12 por 7. Então, 12 por 7 seria 120 por 70 milímetros de mercúrio. Pressão sistólica é quando você tem a contração, tá? A sístole dos ventrículos, nós vamos falar já dele, e diástole é quando você tem um relaxamento desses ventrículos. Muito bem. Agora, outro ponto importante que a gente precisa entender é como que o sangue flui contra a gravidade, tá? Subindo lá do meu pé, por exemplo, até de volta ao coração. Como isso é possível, já que nós temos uma gravidade atuando ali. Esse sangue, ele flui graças a um sistema de válvulas que nós temos nas veias. Lembrando que agora o sangue saiu do coração, foi para os tecidos e está voltando para o coração. Nesse sistema, nós temos aqui válvulas que vão fazer com que haja o impedimento do sangue voltar. Imagina que o sangue esteja fluindo nessa direção e aí, de repente, quando essa câmara aqui está cheia de sangue, ele tende a voltar, essa válvula ela se fecha. E aí, depois, quando você tem o músculo contraindo aqui essas veias, você tem de novo essa válvula aberta subindo. Então o sangue está subindo e ela se abre. Se o sangue tender a voltar, ela se fecha com a própria pressão do sangue. Tá? Então, essa contração do músculo esquelético comprime e aperta as veias. Dobras de tecido no interior das veias atuam como válvulas unidirecionais, que fazem o sangue fluir apenas para o coração, ele não volta. Se você ficar sentado ou de pé por muito tempo, a falta de atividade muscular pode causar inchaço nos pés pelo acúmulo de sangue nas veias. Por isso é interessante que você contraia a sua panturrilha, eventualmente, se você ficar muito tempo sentado, para que ela faça esse trabalho de continuar levando aí o sangue para o coração.
Beleza, falamos aí dos vasos sanguíneos e agora nós vamos falar de outra coisa importantíssima, que é o transporte de oxigênio. Veja bem, o transporte de oxigênio no sangue. O oxigênio ele precisa ser transportado, só que ele não se difunde, não se dilui, não se dissolve muito bem no sangue. E aí ele precisa de uma ajuda para que ele seja transportado. Então, 1 litro de sangue contém mais ou menos 200 ml de oxigênio. Vezes 5 litros de sangue por minuto, que é o nosso débito cardíaco. Então, nós temos isso, tá? 5 litros de sangue por minuto fluindo, que é o que a gente chama de débito cardíaco. Nós temos um total transportado de 1000 ml, 1 litro de oxigênio por minuto no nosso corpo. 1 litro de sangue ele vai conter mais ou menos 3 ml de oxigênio dissolvido. Vezes o débito cardíaco, né, que é 5 litros de sangue por minuto, nós vamos ter aí 15 ml de oxigênio por minuto. Mas, tá, com base na lei de Henry, o que é essa lei de Henry? Essa lei, ela diz que os gases dissolvidos no plasma obedecem a essa lei de Henry, que estabelece que a solubilidade de um gás em um determinado líquido, em determinada temperatura, é proporcional à pressão parcial do gás sobre a solução e a constante de solubilidade, que é a dissociação desse gás naquele líquido. Então, nós temos que a quantidade de gás dissolvido, que é esse C aqui, ele vai ser igual à constante de solubilidade desse gás vezes a pressão parcial desse gás. Bom, então é isso que diz essa lei de Henry. Então, com base nessa lei de Henry, a quantidade de oxigênio que se dissolve no sangue arterial é proporcional à sua pressão nos alvéolos, que está mais ou menos em 100 miligramas de mercúrio. E a constante do gás a 37 graus, que é 0,003, que é cerca de 0,3 ml por decilitro. Decilitro é 100 ml, isso me dá 3 ml de oxigênio por litro de sangue. Se todo o oxigênio necessário ao metabolismo fosse transportado dissolvido no sangue, seria necessário um débito cardíaco de 65 litros de sangue por minuto, que é 3 vezes maior do que o débito cardíaco de repouso, para manter aí a nossa taxa de metabolismo, né? O TM aqui, a taxa de metabolismo de repouso. Isso não é possível. O sangue ele não faz com que todo o oxigênio que nós temos não é dissolvido inteiramente no sangue. Ele precisa de uma ajuda para ser levado. Então, nós temos esse problema a resolver. Essa taxa de dissolução de oxigênio no sangue não é o bastante para dar conta da quantidade que nós precisamos de oxigênio. Então, nós vamos usar outra coisa, que é a nossa hemoglobina. Então, a hemoglobina é uma proteína que ela liga-se o oxigênio nela. E o oxigênio ele vai ser carregado na hemoglobina nesses grupos que a gente chama de grupo M. Esse grupo M ele tem átomos de ferro no meio. E o ferro e o oxigênio eles se dão muito bem. E aí o ferro liga esse oxigênio e a hemoglobina ela transporta oxigênio dos pulmões para os tecidos, tá? E volta para os pulmões sem esse oxigênio para pegar mais oxigênio e levar para os tecidos. Então, 1 grama de hemoglobina é capaz de se combinar com 1,34 ml de oxigênio e o sangue normal possui cerca de 15 gramas de hemoglobina por 100 ml. Tá? Aqui não é decilitro, seria ml. Portanto, o conteúdo arterial total de oxigênio é mais ou menos 200 ml de oxigênio por litro de sangue. Muito bem, então é isso que nós temos. Nós temos uma ajuda dessa proteína, da hemoglobina, que vai fazer com que nós tenhamos um aumento dessa quantidade de oxigênio que vai ser transportado dos pulmões para os tecidos. Veja, a pressão de oxigênio reflete o número de moléculas ou volume de oxigênio dissolvido no sangue arterial, mas não o volume ou conteúdo total de oxigênio. Então imagine aqui que você tem água pura com oxigênio. Então a pressão de oxigênio nas duas câmaras aqui é a mesma. Agora aqui nós temos um compartimento com oxigênio e outro com hemoglobina
e oxigênio. Nesse caso, a pressão desse lado é maior do que desse lado, porque nós temos a hemoglobina pegando algumas desses oxigênios. Agora, quando nós temos aqui, olha, um novo equilíbrio é estabelecido, nós temos aqui 3 oxigênios livres desse lado, porque o resto está grudado na hemoglobina, e aqui nós temos 3 oxigênios livres, então nós temos a mesma pressão também. Outro ponto importante, que vale a pena ressaltar, é que a hemoglobina ela fica nas hemácias, que são as células vermelhas do nosso sangue. Então, de novo, lembrando que o nosso sangue ele tem células brancas, os glóbulos brancos, e os glóbulos vermelhos. O glóbulo vermelho são feitos de hemácia. Hemácia é essa célula aqui bicôncava, que é também conhecido como eritrócito. Tá? É esse disco bicôncavo. Ele não tem núcleo e mede mais ou menos 7 micrômetros de diâmetro. Os demais vertebrados são ovais e possuem núcleo. Em cada ml cúbico de sangue humano há cerca de 5 milhões de células dessa aqui, ó, de eritrócitos. Cada um deles contendo cerca de 300 milhões de moléculas de hemoglobina. É muita coisa. Cada hemoglobina, cada proteínazinha que vai estar aqui, ó, na minha hemácia, ela é capaz de conter 4 grupamentos M. Ou seja, cada eritrócito ele carrega mais de 1 bilhão. Cada eritrócito potencialmente carrega mais de 1 bilhão de moléculas de oxigênio, já que cada eritrócito ele tem mais ou menos 300 milhões de moléculas de hemoglobina. Cada hemoglobina gruda 4 oxigênios, então nós vamos ter mais ou menos 1 bilhão de moléculas sendo transportadas de oxigênio por eritrócito. Okay? É bastante coisa. Muito bem. Aves e mamíferos, a hemoglobina é de baixo peso molecular, empacotada no interior das células, das hemácias. Tá? O tamanho das hemácias é similar nos mamíferos, assim como a concentração de hemoglobina no sangue, que é 15 gramas por 100 ml de sangue. A viscosidade de sangue, plasma mais hemácias, é 3 vezes a viscosidade da água. Tá? A água a 20 graus Celsius ela tem essa viscosidade aqui, que é dada em Newton por segundo por metro quadrado, 0,01. Enquanto no sangue, a 37, nós temos 0,027 Newton por segundo por metro quadrado. E agora, nós vamos para a parte da circulação. Para falar da circulação, nós vamos precisar entender um pouquinho sobre o coração. Bem, o coração ele é dividido aí em 4 câmaras, tá? Que são o átrio direito, o ventrículo direito, aqui nós temos um átrio esquerdo e aqui o ventrículo esquerdo. Nós temos vários componentes importantes aqui do nosso coração, que é uma bomba contrátil propulsora, que vai fazer com que o sangue flua para os pulmões, volte para o coração e do coração ele parta de novo para os tecidos, levando nutrientes e o oxigênio que foi pego lá dos pulmões. Aqui nós temos uma veia que é chamada veia cava superior e uma veia cava inferior. Elas que trazem o sangue da parte superior do nosso corpo, no caso o cérebro, e da parte de baixo para o átrio direito. Daqui o sangue ele flui para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, esse sangue ele precisa ser oxigenado. Lembrando que as veias elas trazem o sangue do corpo, que está pobre em oxigênio aqui, para o átrio direito. Ele precisa ser oxigenado. Onde? Nos pulmões. Daqui, então, do ventrículo direito, ele parte para os pulmões. Tá? Então, ele passa para cá, ó, por artérias que a gente chama de artéria pulmonar. Essa artéria pulmonar ela tem 2 ramos, porque nós temos 2 pulmões. Então, vai a artéria pulmonar direita e a esquerda levando aí o sangue para os pulmões. Uma vez que o sangue foi para os pulmões e foi oxigenado, ele volta para o coração. Voltando aqui, caindo agora no átrio esquerdo. No átrio esquerdo, ele chega no coração aqui pelas veias pulmonares. Do átrio esquerdo, ele desce, tá? Ele vai aqui agora para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo, ele vai sair com grande pressão pela aorta, que é a principal artéria do nosso corpo.
E a aorta, obviamente, ela vai se ramificar em várias outras artérias e vai levar o sangue para todos os tecidos que precisam desse oxigênio dos nutrientes que está sendo aí bombeado pelo coração. Então, tá aí a parte básica aí do nosso coração. Então, vendo isso aqui de outra forma, né? Então, nós temos aqui a veia cava superior, que traz o sangue aqui da parte superior do nosso corpo, e a veia cava inferior. Todo esse sangue, pobre em oxigênio, desemboca aqui no átrio direito. Ele passa aqui por uma válvula, né? E cai aqui no átrio, no ventrículo direito. Do ventrículo direito ele precisa ir para o pulmão, saindo pelas artérias pulmonares. Tá? Das artérias pulmonares eles caem no pulmão, então faz-se a troca gasosa. Troca gasosa significa trocar o gás carbônico pelo oxigênio. Agora nós temos um sangue rico em oxigênio voltando para o átrio esquerdo. Ele cai aqui no átrio esquerdo, desce para o ventrículo esquerdo e sai agora pela aorta. E a aorta, então, ela vai levar esse sangue agora rico em oxigênio para as partes superiores e inferiores aí do nosso corpo. Então aqui nós temos válvulas que impedem esse refluxo sanguíneo. O sangue ele só consegue vir dessa direção aqui, ó, do átrio para o ventrículo. Tá? Tanto aqui como aqui, no átrio direito como no esquerdo, ele flui nessa direção conforme o coração bate. Quando o coração bate, ele contrai esse átrio aqui, os dois átrios de uma vez, e fecha. E o sangue que está aqui é expulso para o ventrículo. Depois, o coração bate novamente. Agora, nós temos esse batimento, faz com que esse sangue que está nos ventrículos seja expulso. No ventrículo direito, ele é expulso para os pulmões. No ventrículo esquerdo, ele é expulso para a aorta, porque aqui ele já está oxigenado. Então, esse ciclo está se repetindo todo momento no nosso corpo. Então, você tem um batimento dos átrios, que é o que a gente chama de sístole, que é a contração. E depois você tem a diástole, que é o relaxamento. Então, imagine que você tem aqui a sístole dos átrios, que ela se contrai. Quando você tem a sístole dos átrios, você tem a diástole dos ventrículos. Eles estão relaxados. Quando você tem a sístole dos ventrículos, os átrios estão em diástole, estão relaxados. Então, quando um está contraído, o outro relaxa. Quando aqui contrai, ele expulsa o sangue daqui para os ventrículos. E quando aqui contrai, ele expulsa o sangue daqui para ou os pulmões ou a aorta, tá certo? Então, enquanto um está contraído, o outro está relaxado. Quando aqui a parte de baixo está contraída, a parte de cima está relaxada. Relaxada porque daí ela vai receber o sangue, ele vai se encher novamente. Então, isso aqui está acontecendo o tempo inteiro. Muito bem. E aí, veja, nós vamos ter o seguinte, olhando mais de perto aqui, nós vamos ter a diástole atrial e ventricular. Diástole, de novo, é o relaxamento. Tá? Então, durante a fase de relaxamento, o sangue que retorna das veias grandes flui para os átrios e após para os ventrículos, pelas válvulas atrioventriculares, que são essas válvulazinhas aqui, ó. Então, beleza. Depois disso, nós vamos ter o seguinte: a sístole atrial e diástole ventricular. Sístole, que é a parte contração daqui de cima, tá? E aí você tem um breve período de contração atrial. Então, força todo o sangue remanescente nos átrios para o ventrículo. Então, ele vem para baixo. Depois disso, nós temos a sístole ventricular e a diástole atrial, ou seja, sístole quer dizer a contração. Aqui embaixo vai contrair e aqui embaixo vai relaxar. Quando aqui embaixo contrai, você tem o impedimento por essas válvulas aqui do sangue voltar para o átrio. Então, o sangue só vem daqui para cá e também daqui para cá. Então, ele não consegue, você tem uma grande pressão nessa direção, mas essa válvula não deixa que o sangue volte para o átrio, tá? E não volte para esse átrio aqui também. Forçando com que o sangue ele vá para a artéria pulmonar ou vá para a aorta, se ele está no ventrículo
esquerdo, ele vai para a aorta. Se ele está no ventrículo direito, ele vai para a artéria pulmonar. Então, durante o resto do ciclo, a contração ventricular bombeia sangue para as artérias grandes através das válvulas semilunares, tá? Que são essas válvulazinhas aqui, ok? Então, para um ser humano adulto em repouso, com a frequência cardíaca de cerca de 72 batimentos por minuto, um ciclo cardíaco completo dura mais ou menos 0,8 segundo. Observe que durante praticamente 0,1 segundo do ciclo, os átomos estão relaxados e preenchidos com sangue que retorna pelas veias. Então tem um gap aqui, uma espera desse 0,1 segundo, tá? Para que você tenha esse ciclo feito de uma maneira correta e para que o sangue ele tenha esse fluxo do átrio para o ventrículo e depois do ventrículo ele vá para as artérias. Bom, outro ponto importante aqui é que o que direciona, o que faz com que o coração bata, são ali células muito importantes, são esses pontos aqui, ó, que a gente chama de marca-passo, que são células sinoatriais, tá? Nódulos sinoatriais também, e onde ele emite sinal elétrico e faz com que haja contração e relaxamento. Então, nós temos aqui esses sinais em amarelo do nó sinoatrial que se propaga pelos átrios. Os sinais são retardados no nó atrioventricular, que é outro nozinho aqui de células especiais. Daí você tem esse retardamento. Depois disso, você tem um ramo de feixe que transmite sinais para o ápice, para a ponta aqui do coração. E os sinais eles se propagam pelos ventrículos, fazendo com que haja contração dos ventrículos depois. Então você tem esse retardamento aqui que faz com que você tenha primeiro a contração dos átrios e depois do ventrículo, certo? E aqui nós vemos o gráfico de um eletrocardiograma. Nesse primeiro momento, nós temos esse sinal. Depois você tem no nó atrioventricular esse sinal em amarelinho aqui, e depois você tem a contração do ventrículo, você tem esse pico de contração e depois retorna novamente, tá? Então eles seguem essa trajetória, os diagramas no topo, né, traçam o movimento desses sinais em amarelo durante o ciclo cardíaco. Então, células musculares especializadas envolvidas no controle de ritmo são indicadas na cor laranja, que esse é o nó sinoatrial, né, e o nó atrioventricular. E aí, embaixo de cada etapa é destacada em amarelo, né, a porção correspondente nesse eletrocardiograma de cada ponto desse aqui. Então, na etapa 4, né, desse eletrocardiograma, a porção à direita do pico representa a atividade elétrica que reprime os ventrículos para o próximo ciclo de batimento. Ok? Então, aqui um videozinho que a gente vai ver explicando isso com detalhes. Veja bem. Vamos lá. Is an extraordinary machine. Então tá aí o coração, nossa máquina extraordinária. E aí nós vamos ver o que está acontecendo aqui. During your lifetime, your heart's muscular walls pump blood into blood vessels, branching throughout your body. Então, nós temos aí o coração, que vai ramificar, né, os vasos sanguíneos aí em todo o nosso corpo, porque todo o nosso corpo precisa de fluxo sanguíneo. Desde o teu dedo mínimo lá do teu pé até o cérebro, ele vai precisar desse sangue oxigenado com nutrientes, oxigênio e tudo mais. Your heart has 4 chambers. Então, nosso coração tem as 4 câmaras, né? Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. 2 upper chambers, called the left and right atria, Tá aí. and 2 lower chambers, called the left and right ventricles, Ventrículo direito e esquerdo, né? contract in a steady rhythm known as your heartbeat. During a normal heartbeat, blood from your tissues and lungs flows into your atria. Então, durante o ciclo normal, né, o sangue dos nossos tecidos
fluem e caem nos nossos átrios. No átrio direito vem o sangue dos tecidos. No átrio esquerdo vem o sangue que foi oxigenado lá nos pulmões. Then into your ventricles. Walls inside your heart, called the interatrial and interventricular septa, help keep the blood on left and right sides from mixing. Olha só, isso é bastante importante. Nós temos aqui um septo interatrial e um septo interventricular, que impede com que haja uma mistura do sangue entre esses dois compartimentos. Não há mistura de sangue, porque aqui nós temos um sangue pobre em oxigênio, que ele tem que ir para o pulmão. E aqui nós temos um sangue rico em oxigênio, que acabou de voltar do pulmão. E ele vai ser direcionado para o meu corpo inteiro. Two valves sit like doors between your atria and ventricles to prevent blood from flowing backward into your atria. Olha só, então essas válvulas, né, como eu disse antes, elas impedem com que o sangue volte dos ventrículos de volta para o átrio. Então, ele sempre flui do átrio para o ventrículo e nunca o contrário. Tudo isso por causa dessas válvulas que impedem. Caso a pessoa tenha um refluxo, nós temos um problema. E isso é um problema chamado de sopro do coração. Tá? Não pode haver essa volta. The tricuspid valve opens into your right ventricle. Então, no ventrículo direito, nós temos essa válvula chamada tricúspide. E no esquerdo é a bicúspide. And the bicuspid valve, also known as the mitral valve, opens também conhecido como válvula mitral. into your left ventricle. Strong, thin tissues, called chordae tendineae, hold your valves in place during the forceful contractions of your ventricles. Olha só, então nós temos esse tecido ali muito forte que mantém essa válvula fechada, tá certo? Quando precisa dela fechada. Blood leaving the ventricles passes through another set of valves, the pulmonary valve between your right ventricle. Então, obviamente, nós temos outras válvulas, que é a válvula pulmonar, que é aquela válvula que está na artéria pulmonar, onde você tem o sangue saindo do ventrículo direito e indo para os pulmões. Ela impede também que o sangue volte para o ventrículo. Tá? Ventricle and pulmonary trunk, and the aortic valve connecting your left ventricle. E também a válvula aórtica, que ela impede que o sangue volte da aorta para o ventrículo esquerdo, nesse caso. And aorta. In order to pump blood more efficiently, your heart muscle, called myocardium, isso é muito legal. Nós temos o músculo do coração, é um músculo muito intrincado e ele é chamado de miocárdio. Então, esse miocárdio, ele possibilita esse batimento, essa força, né, para que haja essa contração que leve esse sangue de uma maneira satisfatória para o resto do corpo. Is arranged in a unique pattern. 3 layers of myocardium wrap around the Olha só, então nós temos 3 camadas aí de músculo, tá, que compõem esse miocárdio. lower part of your heart. They twist and tighten in different directions. Então ele se enrola em diferentes direções, fazendo aí com que haja uma grande densidade muscular nesse coração. To push blood through your heart. When special cells, called pacemaker cells, Esse pacemaker cells aqui seriam as nossas células, o marca-passo. Tá? Então, seria ali um nó sinoatrial e o nó atrioventricular. generate electrical signals inside your heart. Então, são essas células especiais que fazem com que seja lançado ali um sinal elétrico que torna possível a contração e relaxamento desse músculo. The heart muscle cells, called myocytes, contract as a group. Então, esses miócitos, né, que são células musculares ali, elas contraem de uma vez, tá, como um grupo. E aí, isso é bastante importante aqui. The heart muscle cells, called myocytes, contract as a group. Your heart is divided into left and right halves, which work together like a dual pump. Então,
O coração é dividido numa metade direita, numa metade esquerda, né, que funcionam em conjunto. On the right side of your heart, deoxygenated blood from your body's tissues Então, de novo, né, na parte direita nós vamos ter o sangue pobre em oxigênio que chegou dos tecidos. flows through large veins called the superior and inferior vena cava Então, chegam ali no átrio direito pela veia cava superior, se vê de cima, né, e pela inferior se vê de baixo. into your right atrium. Next, the blood moves into your right ventricle, Depois do átrio direito, ela cai no ventrículo direito, esse sangue. which contracts and sends blood out of your heart to your lungs Do ventrículo direito, ele manda o sangue lá para os pulmões. to gather oxygen and get rid of carbon dioxide. Para pegar o oxigênio, deixar o gás carbônico, isso é importante. O gás carbônico fica lá nos pulmões e aí nós jogamos fora pela expiração. E aí o sangue que estava pobre em oxigênio, ele passa agora a ser oxigenado e volta para os tecidos. Volta para o coração primeiro, né? E depois vai para os tecidos. On the left side of your heart, Agora o lado esquerdo, oxygen-rich blood from your lungs o sangue rico em oxigênio dos pulmões cai ali no átrio esquerdo flows through your pulmonary veins into your left atrium. e pelas veias pulmonares, né? Isso vai acontecer. The blood then moves into your left ventricle, E vai para o ventrículo esquerdo. which contracts and sends blood out of your Quando o ventrículo esquerdo contrai, esse sangue vai para a aorta. heart through the aorta to feed your cells and tissues. Are the coronary arteries, Olha só, e aí nós temos artérias coronárias, tá, que vão alimentar porque o sangue, o coração, ele é um músculo e esse músculo também precisa de oxigênio. Então nós temos as artérias coronárias que alimentam esse coração, esse músculo com o oxigênio. The first branches off your aorta are the coronary arteries, which supply your heart E a artéria coronária é o primeiro ramo da aorta ali, é a artéria coronária, é aquela que vai alimentar o músculo do coração. muscle with oxygen and nutrients. At the top of your aorta, arteries branch off to carry blood to your head and arms. Arteries branching from the middle and lower parts of your aorta E aí nós temos várias ramificações aí da aorta levando sangue para todo supply o corpo. blood to the rest of your body. Your heart beats an average of Seria isso aqui. E aí, veja bem, meus queridos. Algumas doenças coronarianas é importante a gente entender. Uma delas, que é muito séria, é a aterosclerose. Nessa aterosclerose aqui, nós temos um espessamento da parede arterial, tá, por formação de uma placa que pode restringir o fluxo sanguíneo por essa artéria, fazendo com que aumente essa pressão. Então, olha só, uma placa impedindo o fluxo sanguíneo. Se uma placa se rompe, um trombo pode se formar, restringindo aí o fluxo sanguíneo. Fragmentos de uma placa rompida também podem ser transportados pela corrente e ficar alojados em outras artérias. Se o bloqueio for em uma artéria que abastece o coração ou o cérebro, a consequência pode ser um ataque cardíaco ou um AVC, respectivamente. Esse ataque cardíaco é também chamado de infarto do miocárdio. Se você tem um trombo desse, tá, uma placa de aterosclerose, impedindo com que o sangue flua pelo miocárdio, que é o músculo do coração, você tem o infarto do miocárdio, e você pode levar um ataque cardíaco. Se for no cérebro, você vai ter um AVC, acidente vascular cerebral, ok? Então, agora, o que causa essa aterosclerose? Nós temos fatores de predisposição genética, tá? Nós temos lesão no interior da artéria causada por mudança do fluxo sanguíneo. Você pode ter também o gradativo acúmulo de lipoproteínas e células do sistema imunológico. Quando você tem isso, uma pessoa, geralmente são pessoas que se alimentam mal, ou têm um estilo de vida sedentário, ou são fumantes, etc. Todos esses fatores de risco, eles levam a uma alta razão de LDL e HDL. LDL e HDL são colesterol ruim e bom, respectivamente. E quando você tem muito colesterol ruim para pouco colesterol bom, você tem aí esse acúmulo dessas lipoproteínas no seu sangue,
de LDL no caso, e você vai ter um processo inflamatório. E aí você vai ter essa formação dessa placa de ateroma, tá, contendo uma massa amorfa ali recoberta por uma capa fibrosa. E aí você vai tendo essa formação aqui, ó, essa capa fibrosa, essa placa ateromatosa. E aí você vai ter ali possíveis complicações da placa ateromatosa, eventuais formação de trombos e calcificação, aumento da pressão sanguínea e se isso aqui for numa coronária, por exemplo, você pode ter um infarto e se for no cérebro, por exemplo, você pode ter um AVC. Então, isso é bastante importante. E aqui, veja bem, ó, quando você tem muito LDL no teu sangue, você pode ter uma reação aqui de inflamação, onde os macrófagos, tá, que são células ali de defesa do nosso corpo, eles começam a fagocitar esse LDL, esse colesterol ruim, né, que são, na verdade, são lipoproteínas de baixa densidade, que é o colesterol que ele flui do fígado para o sangue, para os tecidos. E aí, quando tem muito dele, esses macrófagos aqui eles começam a fagocitar. Essa fagocitação você vai tendo um acúmulo. E esse acúmulo vai formando essas estruturas aqui que pode eventualmente formar esses trombos, diminuir o fluxo sanguíneo e aumentar a pressão sanguínea. Então, a consequência dessa aterosclerose não tratada é muitas vezes um ataque cardíaco, né, ou um acidente vascular cerebral. Ataque cardíaco, também chamado de infarto, é uma lesão ou morte do tecido muscular cardíaco, porque você teve um bloqueio de uma ou mais artérias coronárias, que fornece o sangue oxigenado ao músculo cardíaco. Então, pelo fato de eles terem um diâmetro pequeno, as artérias são especialmente vulneráveis, né? Suscetíveis ali susceptíveis à obstrução por placas ou trombos. Esse bloqueio pode destruir o músculo cardíaco, porque o músculo em batimento constante não pode sobreviver por longo tempo sem oxigênio. E aí a coisa fica séria, tá? Como tratar isso? Como prevenir? Essa seria a palavra. Uma das prevenções é o uso de ômega 3. Tá? Ômega 3, você pode suplementar isso na tua alimentação, já que geralmente nossa dieta pós-moderna faz com que nossos níveis de ômega 3 não sejam bastante. E aí nós podemos suplementar com o óleo de peixe. Tá? Esse óleo de peixe é vendido em cápsulas. Eu, Fábio Cordeiro, tomo, porque eu tenho 2 filhas e eu preciso fazer com que essas meninas sejam bem cuidadas. E eu quero participar da vida delas e eu não quero ter nenhum ataque cardíaco e nenhum AVC. Então eu tomo esse ômega 3 porque comprovadamente esse cara aqui, ele previne aterosclerose e doenças arteriais. Então, esse ômega 3 ele diminui os níveis de triglicerídeos e também compete com substrato, né, para enzimas envolvidas na biossíntese de mediadores lipídicos e também diminui inflamação, processos inflamatórios. Ômega 3 aí é muito, muito bom como um suplemento para a nossa vida, tá? Outro ponto aqui, ó, eu tenho evidência científica de que tudo isso aqui são artigos publicados, tá, em revistas internacionais, indexadas. Então, é aqui que nós temos que procurar evidências sobre qualquer coisa que você quiser procurar. Aqui, esse site é o chamado PubMed Central, tá? PMC, que é onde você tem uma indexação aí de várias revistas e ali você procura os artigos que você queira saber do que está ocorrendo aí, sendo lançados pela comunidade científica. Nesse estudo aqui, ó, mostra que foi demonstrado, né, estatisticamente uma redução do risco de 4,8% de morte cardiovascular, de infarto do miocárdio, que não é fatal, o infarto também não fatal, né? A revascularização coronária e angina, que é a dor no peito. Então, com o uso
aqui desse EPA, que é o hexopentanoico ácido, que é o que tem no ômega 3. Okay? Então, isso aí são várias e várias evidências, eu peguei só 2 aqui do PubMed Central, ok? Para mostrar a importância aí do ômega 3 como suplemento. Tudo bem? Agora, nós vamos fechar essa aula aqui falando sobre troca gasosa. Então vamos que vamos, finalizar aqui com as trocas gasosas. Recordando, vaso sanguíneo e perfusão no pulmão de mamífero, né? Então nós temos aqui átrio direito, ventrículo direito. O sangue vai para a artéria pulmonar, onde ele é oxigenado, volta pelas veias pulmonares já cheio de oxigênio e cai no ventrículo esquerdo e vai para a aorta. Então, o grande objetivo do coração é esse, é bombear sangue oxigenado para todo o resto do tecido do corpo. E aí nós temos que as artérias pulmonares originam do ventrículo direito e, por meio de sucessivas ramificações, conduzem o sangue até as arteríolas e capilares pulmonares. E as veias pulmonares originam-se dos capilares e vênulas pulmonares e drenam o sangue até o ventrículo esquerdo, que chega aqui e aí ele vai ser distribuído pelo corpo. Se a gente olhar essa artéria pulmonar, ela vai se ramificando e vai virando arteríolas pulmonares, ela vai desembocar o que a gente chama de capilares alveolares. E aqui nós temos o que é chamado de alvéolo, que são esses sacos aqui de fibras elásticas, tá? Que são responsáveis por receber o ar que nós respiramos, que vem aqui pelos bronquíolos. Esses bronquíolos são ramificações dos brônquios, que por sua vez é a ramificação ali da traqueia, tá certo? Então, esse é o ponto que nós precisamos entender aqui. Então, primeira coisa, nós temos a cavidade nasal, nós respiramos tanto pelo nariz quanto pela boca. Esse ar, ele vai passar aqui pela faringe, tá? Vai passar aqui pela laringe. Na laringe, ele vai então para a traqueia. Essa traqueia, ela se ramifica em 2 brônquios, brônquios direito e esquerdo, levando o ar para os pulmões direito e esquerdo. Esses brônquios aqui, eles se ramificam ainda mais em bronquíolos, ok? E esses bronquíolos, no final deles, nós vamos ter esses alvéolos, esses sacos alveolares aqui, que são ramificados, que passam por eles aqui. Nós vamos ter os capilares envolvendo. Lembrando que um capilar é onde você tem o encontro entre uma artéria e uma veia. Então você tem um capilar sanguíneo que está irrigando esses alvéolos. Então isso é muito, muito legal. Você tem essa ramificação, esse sistema intrincado que possibilita que o ar que esteja aqui flua para o sangue, onde haja essa troca gasosa, e nós vamos ver como isso é feito. Então, da cavidade nasal e faringe, o ar expirado passa através da laringe, traqueia, brônquios até os bronquíolos, que terminam em alvéolos microscópicos, revestidos por um epitélio fino e úmido. Essas ramificações das artérias transportam sangue pobre em oxigênio para os alvéolos, e as ramificações das veias pulmonares transportam sangue rico do oxigênio dos alvéolos de volta para o coração. Vamos ver como isso acontece então. Antes de mais nada, é preciso a gente entender algumas coisinhas. Por exemplo, existe uma lei chamada Lei de Boyle-Mariotte, que é a relação entre volume e pressão de um gás. Então, os volumes ocupados por uma dada massa de um gás em temperatura constante variam na razão inversa das pressões que suportam. Ora, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que um gás sobre uma grande pressão, ele vai ter um pequeno volume. Um gás que esteja dispersado sobre um grande volume tem sobre ele atuando uma pequena pressão. Então é isso que está dizendo essa frase aqui. Você tem uma razão inversa das pressões que o suportam, tá? Um volume e pressão, volume e pressão, eles têm aí razões inversas. Vamos olhar isso aqui de maneira mais clara por meio dessa figura. Veja. Então, imagine aqui que você tenha uma grande pressão, tá? Um êmbolo aqui pressionando uma quantidade de gás, vamos supor que isso seja 4 atm de pressão, e aí você tem um pequeno volume, tá? O volume é pequeno quando você tem uma alta pressão.
À medida que você vai, imagina que você está tirando esses pezinhos aqui, você está diminuindo a pressão, o que vai acontecer com o volume? Ele vai aumentar. Então, tirei mais uma aqui, você vai aumentar ainda mais esse volume. Então, tem uma relação inversa entre pressão e volume. Quanto maior a pressão, menor o volume, ok? Então, isso é bastante importante aqui para a gente entender. E essa relação levou a essa forma de que pressão vezes volume de um lado é igual a pressão vezes o volume do outro. Tá? Quando você tem ali esses compartimentos ou estágios separados aí de gases, tá? Quando você faz esse estudo de gases, e também levou à constatação de que pressão vezes volume vai ser sempre igual a uma constante, ok? Muito bem. Com isso dado, nós podemos agora passar para a fase seguinte, que é o seguinte, veja. Quando você tem a caixa torácica, ela se expande à medida que os músculos intercostais se contraem. Tá? Então, você está inspirando. Nessa inspiração, o diafragma ele se contrai. Então, ele vem para baixo. Tá? Então, você está inspirando, enchendo o teu pulmão de ar. E o diafragma ele vai ser contraído. Tá? Quando você expira, você solta o ar, a caixa torácica fica menor à medida que os músculos torácicos relaxam. E aí o diafragma ele relaxa também. E o relaxar do diafragma, que é esse músculo aqui envolvendo os pulmões, onde os mamíferos possuem esse músculo, ele relaxa, tá? E faz com que esse diafragma, tá? Ele relaxando, ok? Ele faz com que haja a exalação, facilite a exalação desse ar, ok? Então aqui nós temos a contração do diafragma, ele está para baixo, e aqui nós temos o relaxamento do diafragma, fazendo com que esse ar ele seja exalado. Tá? Muito bem. E aí, olha só, com isso, tá? Com esses movimentos aqui, há um aumento dos diâmetros torácicos e os pulmões se expandem. E como consequência, há uma diminuição da sua pressão. Lembre-se, quanto maior o volume, menor a sua pressão. Então, o pulmão se expandiu, diminui a pressão interna, que se torna menor que a pressão atmosférica. E aí o ar consegue entrar. De novo, o pulmão expandiu, isso quer dizer que a pressão diminuiu e essa pressão interna ela se tornou menor do que a pressão de fora, que é a pressão atmosférica, e o ar então ele consegue entrar. Durante a expiração, quando eu estou jogando o ar para fora, os músculos intercostais ali eles relaxam, as costelas e o externo eles movem-se para baixo e para dentro, o diafragma se eleva, a capacidade torácica diminui, provocando um aumento de pressão nos pulmões. Quanto maior pressão nos pulmões, você faz com que haja uma diminuição do volume ali dos pulmões, o que provoca a saída do ar, tá certo? Aumentou a pressão, diminui o volume, o ar ele sai, ok? Então essa é a mecânica aí da inspiração e expiração e inspiração. Agora, outra coisa que nós precisamos entender é que o fluxo sanguíneo pulmonar sofre ajustes locais em função da pressão de oxigênio nos alvéolos. Veja, aqui nós temos o alvéolo. No alvéolo, nós temos uma pressão de oxigênio aqui de 100 milímetros de mercúrio e a pressão de CO2 de 40 milímetros de mercúrio. Entenda essa pressão aqui como a concentração de oxigênio e de CO2. Tá? Então aqui eu tenho essa concentração, vamos dizer assim, entre aspas, tá? Que é essa pressão de oxigênio. Quanto maior a pressão, maior a concentração, obviamente. Então aqui a pressão de oxigênio é 100 milímetros de mercúrio e de CO2 é 40 milímetros de mercúrio no alvéolo. Já aqui no sangue, tá? No sangue que está irrigando esse alvéolo, nos capilares que estão irrigando esse alvéolo, só lembrando, né, que o alvéolozinho, olha só, ele está sendo irrigado aqui por capilares. Olha que bonito. Então, a artéria e a veia se juntam nesses capilares que estão irrigando aqui esses alvéolos.
Nesse caso, o que está acontecendo? Quando eu tenho essa pressão de oxigênio de 100 e de CO2 de 40, aqui, olha o que está acontecendo. Eu vou ter a pressão de oxigênio aqui é 40 e de CO2 é 46. E nós temos também que quando nós entendemos aqui essa lei de Henry, nós vemos que se nós abrimos essa câmara aqui, ó, tipo tiramos esse peso, o que vai acontecer? Esse ar que está concentrado, ele vai do ponto mais concentrado para o menos concentrado. Então ele vai preencher essa câmara aqui. Então ele vai do ponto de maior pressão para o de menor pressão, tá certo? Então esse é um ponto importante. E aí nós vamos ter o seguinte: o oxigênio ele vai do ponto de maior pressão para o de menor pressão. Então nós temos esse fluxo aqui, ó, oxigênio vem do alvéolo para os capilares. E o CO2, como aqui eu tenho maior pressão de CO2 do que no alvéolo, nós temos aí o contrário. O CO2 ele sai do alvéolo, do capilar e vem para o alvéolo. E aí, meu filho, olha o que vai acontecer. Nós temos essa pressão aqui de oxigênio e de CO2 que agora vai se igualar com a do alvéolo, tá? Nós temos agora uma pressão de oxigênio de 100 milímetros de mercúrio e de CO2 de 40 milímetros de mercúrio, ok? E aí, olha o que vai acontecer. O alvéolo, ele pega o oxigênio que você acabou de inspirar, tá? E tem pouco CO2 nele, tem bastante oxigênio, e ele troca esse oxigênio. O oxigênio ele pula para cá, ó, para o capilar, tá? E o CO2 ele pula para o alvéolo. E aí você joga fora essa grande quantidade de CO2. E agora você tem um sangue que está rico em oxigênio e pobre em CO2. E aí esse sangue rico em oxigênio, ele volta para o coração. Para onde? Para o átrio direito, para o átrio esquerdo, depois ventrículo esquerdo e vai para a aorta. E daí nós temos a circulação arterial. Ou seja, esse sangue agora ele vai irrigar todos os tecidos do nosso corpo. E agora você tem lá nos tecidos o contrário acontecendo. Você tem um sangue rico em oxigênio e pobre em CO2 aqui. E nos tecidos nós temos uma pequena quantidade, uma pequena pressão de oxigênio, que é menor ou igual que 40 milímetros de mercúrio. E aqui tem 100 milímetros de mercúrio. O que vai acontecer? Isso vai fluir de onde ele está mais concentrado para onde ele está menos concentrado. Então ele pula, o oxigênio sai do sangue e vai para o tecido. Então, lá no tecido há essa troca gasosa também. E o CO2, que tem uma maior pressão lá no tecido, ele pula para o sangue. E agora nós temos de novo um sangue pobre em oxigênio e rico em CO2, que ele tem que voltar para onde? Para os pulmões, para sofrer essa oxigenação de novo e o ciclo continuar, tá certo? Então, esse é o ponto. Isso é a chamada troca gasosa, onde você tem a troca de oxigênio por CO2 lá nos alvéolos e de CO2 por oxigênio lá nos tecidos. Tá? Então, esse ciclo aqui está acontecendo o tempo inteiro no nosso corpo. Só que isso não acontece sozinho, né? Nós temos uma importante proteína, que nós já falamos dela lá atrás, que é a hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína e ela está localizada nos eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos do nosso sangue. E aí nós temos que o oxigênio nos pulmões ele vai se grudar ali nas moléculas de hemoglobina do meu sangue, dos meus eritrócitos ali do glóbulo vermelho. E aí nós temos que quando o oxigênio ele pega ele é grudado ali pela hemoglobina, ele vai ser transportado até os tecidos. E lá nos tecidos, a hemoglobina ela joga fora esse oxigênio. Agora nós vamos ver como isso acontece, porque isso não é mágica. Tá? Tem um motivo para isso acontecer. Então vamos lá. Aqui, primeira coisa, existem duas moléculas aí, que é a mioglobina e a hemoglobina. São proteínas, tá? As duas. A mioglobina é composta por uma única cadeia polipeptídica,
é uma proteína que armazena oxigênio presente no tecido muscular de mamíferos. Então ela tem uma alta afinidade pelo oxigênio. Ela não se desgruda do oxigênio, ela gosta muito dele. Então ela é armazenadora. Já a hemoglobina, ela não é armazenadora, ela é transportadora. E ela possui, olha só, 4 subunidades, tá? 4 porções aqui. Cada porção dessa vai ter um grupo M, que tem um ferro ali nesse grupo M. E esse ferro, ele gruda o oxigênio. Então, cada hemoglobina, ela consegue transportar 4 moléculas de oxigênio. Nós temos mais ou menos 250 milhões de moléculas de hemoglobina por cada hemácia. Então, cada hemáciazinha consegue levar 4 vezes mais oxigênio do que tem de hemoglobina nela. Tá? Então, ela apresenta uma afinidade variável por oxigênio. Agora, vamos ver do que depende essa afinidade. Bom, aqui nós temos uma curva de saturação com oxigênio que mostra diferenças importantes na afinidade da hemoglobina e da mioglobina pelo oxigênio. Olha só o que está acontecendo aqui. Aqui nós temos nesse gráfico, no eixo Y, a saturação, tá? O quão saturada essa molécula está. Ou seja, quanto de oxigênio tem nela, tá certo? E aqui é hemoglobina. Ó. Aqui é a mioglobina e aqui é a hemoglobina. A mioglobina ela tem uma curva hiperbólica. Essa é a forma da curva da mioglobina, que atinge 50% de saturação com uma pressão de oxigênio de mais ou menos 1 torr. Isso aqui é uma unidade de pressão, tá? Então, imagino que com pouca pressão aqui, ó, pouco oxigênio, ela já está na metade da sua saturação. Já a hemoglobina, não. Ela tem uma saturação, uma curva diferente, uma curva sigmoide, indicando uma cooperatividade entre suas subunidades, tá? A sua pressão de oxigênio é mais ou menos 26 torrs. Sua afinidade pelo oxigênio varia com o grau de saturação. Ou seja, eu preciso de muito mais oxigênio para eu alcançar a curva AP50, a metade de saturação ali da hemoglobina. Isso quer dizer que a mioglobina tem uma afinidade muito maior pelo oxigênio do que a hemoglobina. E a mioglobina, ela tem tanta afinidade que ela é uma armazenadora de oxigênio, enquanto a hemoglobina é uma transportadora, ela tem menos afinidade. Então, esses valores de PO2 venosa aqui, então veja só, aqui nós temos uma pressão venosa, na veia nós temos pouca afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Já lá nas artérias, a artéria é o sangue arterial, onde você tem o sangue que já passou pelo pulmão, ele está rico em oxigênio. Isso quer dizer que você tem muito mais oxigênio ali nas artérias, tá? Nessa pressão arterial. E aí, você tem uma alta saturação de oxigênio pela hemoglobina. Então, aqui nessa porção, nós temos uma pressão venosa, aqui uma pressão arterial, e aí nós temos essa pressão de oxigênio, né? Eu estou me referindo. E aí nós temos níveis de saturação diferentes dependendo de onde essa hemoglobina está. Isso mostra que lá nas veias você tem a hemoglobina com pouco oxigênio ligado a ela. E lá no sangue que já passou pelo pulmão, sangue rico em oxigênio, onde você tem uma alta pressão de oxigênio, uma alta concentração de oxigênio, você vai ter a hemoglobina mais saturada, ou seja, os oxigênios vão estar ligados a ela. Tá? Então, essa diferença de afinidade faz com que nos tecidos a mioglobina fique 100% saturada, enquanto que a saturação da hemoglobina diminui a mais ou menos 55%, liberando de 1 a 2 moléculas de oxigênio. Essa diferença está de acordo com a função de armazenamento de oxigênio da mioglobina e de transporte de oxigênio pela hemoglobina. Vamos ver mais aqui. Ó. Isso agora nós vamos falar um pouquinho do efeito Born. Esse efeito Born ele é um dos mais importantes aí da fisiologia. Tá? Esse efeito Born é a modulação da afinidade da hemoglobina pelo oxigênio pelo pH do meio, facilitando a desoxigenação da hemoglobina no nível tecidual. Não entendi nada, professor. Calma, vem comigo. Olha só, o que acontece? Quando você tem lá no sangue venoso, né, aquele sangue pobre em oxigênio e rico em CO2, esse sangue ele é mais ácido. Tá? Mais ácido quer dizer que ele tem mais íons de hidrogênio ali,
difundidos ali na solução. Por que isso? Pela presença do CO2. Ele forma ácido carbônico, que se dissocia liberando isso aqui, ó, para o meio. Então é isso que torna o meio ácido, é o H+ aqui. Essa curva aqui, nós temos 3 curvinhas, tá? Com pHs diferentes. Quanto menor o pH, mais ácido ele é. Então o pH de, sei lá, 2 é o pH do nosso estômago. O pH do estômago, ele é muito ácido. O pH do sangue está em torno de 7,4. É um pH mais alcalino ou mais básico. Tá? Então a curva mostra como a porcentagem de saturação da hemoglobina em uma pressão de oxigênio próxima aos valores nos tecidos diminui em função do pH do meio. Então imagina aqui, ó, nós temos ali a pressão de oxigênio, aqui nós temos 3 curvas de pH. Então, quando você tem um pH mais ácido, tá? Você tem, olha o que está acontecendo, você tem a hemoglobina com menos afinidade pelo oxigênio. Conforme o pH vai aumentando, de 7,4 ou 7,6, você tem ainda essa hemoglobina saturada, com maior afinidade aqui pelo oxigênio. Isso é muito legal, cara. Por quê? Porque nos tecidos, uma grande quantidade de CO2 ali, gerada pela respiração celular, você tem um ambiente mais ácido. Esse ambiente mais ácido é propício para que a hemoglobina o quê? Jogue fora o oxigênio que está nela. E ela descarrega o seu oxigênio porque o pH é mais ácido lá nos tecidos. Então ela tem pouca afinidade aqui pelos seus oxigênios, tá? E ela joga ele fora. Quando você vai lá para os alvéolos, por exemplo, você tem menos CO2 comparado com os tecidos. Se você tem menos CO2, você tem um ambiente menos ácido. Menos ácido quer dizer que ela vai ter mais afinidade pelo oxigênio. Ela vai estar mais saturada ali. Então, essa é a questão. Então, para a mesma pressão de oxigênio, a saturação da hemoglobina diminui de 45% num pH de 7,6 para 22% num pH de 7,2. Então, essa é uma das chaves aí da questão para a gente entender como a hemoglobina ela joga fora o oxigênio nos tecidos, porque lá é mais ácido, comparado lá com os alvéolos, por exemplo, ou o sangue, tá certo? E essa diminuição sensível aqui no pH faz com que essa dissociação seja justificada. Aí, olha só, vamos entender melhor ainda isso aqui, ó. Vamos ver. Então, no tecido, a pressão de oxigênio é de 25 a 40 torr, tá? E o pH é ligeiramente mais ácido, 7,2 a 7,3, tá? Bem pouquinho mais ácido. O CO2 produzido difunde-se para o plasma e para as hemácias. Então, lá no tecido, você tem essa PO2 aqui, essa pressão de oxigênio. Você tem um pH um pouquinho mais ácido e o CO2 ele difunde-se para o plasma e para as hemácias, tá certo? Esse CO2 ele pode se juntar com a água, tá? E ser convertido por uma enzima chamada anidrase carbônica a ácido carbônico, ok? Esse ácido carbônico, por sua vez, ele pode se dissociar no íon, tá? Bicarbonato aqui e um próton H+, bicarbonato e o próton H+. Parte desse bicarbonato difunde para o plasma, onde constitui o nosso sistema tampão. O que é um sistema tampão? É um sistema que impede que o meu e o nosso sangue varie o pH. Não pode ter grandes variações de pH no nosso sangue. E isso, esse bicarbonato aqui, ele faz com que, se tem ácido demais, ele capta e vira ácido carbônico, tá? Se tem ácido de menos, esse bicarbonato aqui se dissocia, tá? O ácido carbono se dissocia em bicarbonato e H+. Então ele modula, faz com que não haja grandes variações no nosso pH. Beleza. Uma parte pequena do CO2 liga-se diretamente no resíduo da hemoglobina, tá? Num ponto N-terminal, onde tem o nitrogênio, formando ali uma hemoglobina com carbono, tá certo? Então,
Esse CO2 que está lá nos meus tecidos, ele se difunde para o plasma, nas hemácias. Tá? Na hemácia ele vai sofrer a formação aqui junto com a água em ácido carbônico, e esse ácido carbônico é um importante tampão. Ponto. Aí o CO2 também, parte dele vai se ligar lá na hemoglobina, uma pequena parte, tá? Vai se ligar na hemoglobina. Ponto. É isso que a gente precisava entender aqui. Beleza. O próton gerado pela dissociação do ácido carbônico é tamponado por histidinas que ligam o M. Então, esses prótons aqui, eles também podem ser ligados ali na parte do M da hemoglobina. Então, a hemoglobina ela funciona como um tampão também. Ao receber esse próton, né, a hemoglobina com o oxigênio aqui, ela sofre esse efeito Bohr, que resulta em uma diminuição da afinidade pelo oxigênio, facilitando a desoxigenação. Isso é muito legal. Então, isso explica, tá? Essa parte molecular da coisa explica por que a hemoglobina ela se livra lá no tecido desse oxigênio ligado a ela. Tá? Então, faz com que esse próton que ligou-se aqui no ambiente mais ácido, lá dos tecidos, faz com que ela dissocie, ela jogue fora esse oxigênio. Tá? E aí, concordando com o efeito Bohr, a hemoglobina oxigenada é mais ácida do que a hemoglobina desoxigenada. Bom, e aí, para fechar essa parte aqui, nos pulmões, agora nós estamos falando do pulmão, não mais dos tecidos, aqui nós estamos falando dos tecidos, né? Agora nós vamos falar lá nos pulmões. Lá nos pulmões, nos alvéolos, olha o que está acontecendo. A pressão do oxigênio é muito mais alta. Lá nós tínhamos 25 torr, aqui nós temos 100 torr. E o pH é mais alcalino, 7,6. A hemoglobina sem o oxigênio, ela vai receber esse oxigênio e libera os prótons recebidos no tecido. O efeito Bohr agora resulta em um aumento da afinidade pelo oxigênio, facilitando a oxigenação. Então, lá nos alvéolos, lá nos pulmões, a hemoglobina, que ela está sem o oxigênio, ela passa agora a receber esse oxigênio. Então, esses fatores fazem com que aquela enzima lá catalise a reação reversa, formando CO2 e água a partir do ácido carbônico de antes, tá? Resultando da associação entre bicarbonato e o H+. O CO2 ligado, a hemoglobina é liberado. Então, tinha CO2 na hemoglobina, ele é liberado ali no alvéolo. E esse CO2 vai difundir para o plasma e para os alvéolos e vai ser liberado na nossa expiração. Tá ok? Então, é isso que está rolando aqui do ponto de vista molecular, do porquê a hemoglobina ela libera esse oxigênio lá nos tecidos e pega oxigênio lá nos pulmões. Agora, outro ponto importante aqui é o seguinte: o pH do sangue normal, né, cerca de 7,4, pH do sangue cai devido à elevação dos níveis de CO2 nos tecidos, por exemplo, durante exercício físico. Você tem sensores dos vasos sanguíneos principais que detectam essa diminuição do pH do sangue. E o que mais que vai acontecer? Nós vamos ter o bulbo lá do cérebro recebendo sinais dos vasos sanguíneos principais. E aí você vai ter os sinais do bulbo para os músculos intercostais e diafragma que vão aumentar a taxa de ventilação. Então a pessoa vai respirar mais porque você teve aí o pH do sangue sendo acidificado, tá? Ele estava caindo e aí você vai hiperventilar para aumentar ali a oxigenação, tá ok? Aí o nível de CO2 no sangue cai e o pH sobe, tá certo? E aí volta ao normal. Muito bem, então, só finalizando aqui, no ar atmosférico, ó, nós temos aí essa quantidade de pressão de nitrogênio, que é 597 milímetros de mercúrio, de oxigênio é 159, de CO2 é 0,3 e de água 3,7. No ar alveolar, lá dos alvéolos, nós temos aí de oxigênio 104 milímetros de mercúrio e 40 milímetros de CO2. O nitrogênio ele praticamente entra e sai sem que a gente use esse nitrogênio. Nós não metabolizamos o nitrogênio nessa forma gasosa, tá? E aí, veja bem, no ar alveolar nós temos essa pressão de oxigênio
e de CO2. E no sangue que está entrando nos pulmões, nós temos 40 milímetros de mercúrio de oxigênio e 46 milímetros de mercúrio de CO2. E aí há essa troca gasosa, como eu já expliquei anteriormente, e aí depois dessa troca gasosa nós temos aí 104 e 40, que são esses números aqui, tá? Então essas são as trocas gasosas e foi isso que nós vimos. A circulação está intimamente ligada com a respiração, onde o coração ele bombeia esse sangue, ok? Que foi oxigenado lá nos pulmões, mandando para todo o corpo. Muito bem, jovens, a aula de hoje era isso. Hasta la vista.